E aí, voltamos. Mais um videozinho pro canal. Dessa vez, para começar o Campeonato Brasileiro, fazer aquele esquenta, aquela preparação, uma tier list. Curte, se inscreve, compartilha com quem quiser, depois dá uma zoada aí, o que vocês acham que tá de diferente, o que vocês discordam, o que pode mudar. Primeira vez que eu tô fazendo, vou testar o tier maker aqui. Eu acho que é o mais fácil, já vi muita gente fazendo. Coloquei 4 horizontais só, 4 linhas. Tinha Sul-Americana, mas não esquece, né? Ninguém liga. Então vai ser briga pelo título, só pode 3 times. Briga por Libertadores, aí vai ser até 5 times, né? 5 times disputando aquela meia dúzia de vagas. Agora tem Copa do Brasil, sempre sobra. Então deve uns 8 brasileiros. Vou botar aqui até 5. Meio de tabela, 6 times. E briga para não cair. Luta contra o rebaixamento, mais meia dúzia. Fechou? Vamos ver como é que vai ficar. Vou fazer por ordem alfabética, sem preferência, sem vantagem. Tudo como é que imparcialidade ao máximo. É isso que é para acontecer. E aí, com essa ideia, pô, quem é o favorito, quais são os melhores confrontos, a gente vai pro brasileiro, escala o nosso time de cartola, vê jogo a jogo, jogador a jogador, beleza? Quem puder dar uma moral lá no último vídeo, quem assistiu, como se cria o seu time, como fazer a continha na Globo, para participar, para brincar, vamos para dentro. Atlético Mineiro. Difícil para mim, porque o último campeonato foi muito mal, então seria ali para ficar no meio de tabela, talvez lutar para não cair. Só que eu acho que melhorou. Manteve o Hulk, manteve o Sampaoli, né? Então acho que pode dar um trabalhinho. Talvez brigar por Libertadores, vou deixar eles aqui por enquanto e vamos ver. O Atlético Paranaense eu colocaria também no meio de tabela. Só que foi no Campeonato Brasileiro uma Série B muito inconstante, né? Melhorou muito na reta final ali, o Daí Helma. Não tem um time de grande destaque, mas é um time sempre batalhador. E pro Atlético Paranaense, conta muito o mando de campo, cara. É um time que é muito forte na Arena da Baixada, né? Então, por enquanto, eu vou deixar aqui no meio de tabela. Apesar de que ele pode também lutar para não cair. Vamos ver. Depois, eu vou colocar em ordem. Vamos fazer do 1 ao 20 mesmo, hein? Tentar acertar todas as posições. Final do ano, me cobra. Bahia, para mim, briga por Libertadores na frente do Galo, 100%. É um time muito bem estruturado. Se não fosse ali a distância, espaço percorrido, poderia até brigar por título esse ano, dependendo. É um time muito bom, um time muito bem estruturado desde a compra pelo City, né, pelo grupo City. Então eu acho que vai brigar bem por Libertadores. Cara, o Botafogo vai ter que ficar no meio de tabela. Tá com o transfer ban, tá com a situação do Textor, a gente não sabe o que vai acontecer. Alguns jogadores contratados não estreiam. Começou bem o Carioca até ontem com o Sub-20. Vai ter que usar muito, mas para mim não vai brigar por Libertadores ainda. Vamos ver. Botafogo e o Galo podem trocar de posição. Porque a pressão do Botafogo se tornou muito grande, né? Desde que o Textor comprou, é um time que a torcida agora, pelo menos eu que sou carioca, né? Acompanha daqui, eu vejo que a torcida fica em cima. Então, se abrir o cofre no meio do ano, muda de patamar. A Chape vai ter que lutar para não cair. Aqueles times que vêm da Série B normalmente lutam para não cair. Então eu vou colocar a Chape e o Coxa. São 2 times de novo, como o Atlético Paranaense. Se eles conseguirem ganhar ponto em casa, vai ser muito importante. Só que é um time que ainda não tem tanto estofa, não tem tanto elenco. Eu tô dando já uma olhada nos jogadores para Cartola. O Coxa até tem mais, vou botar o Coxa à frente da Chape aqui, porque o Coxa tem o Morisco, tem o Pedro Rocha que veio do Remo, se não me engano, né? Então tem uma base. Agora, da Chape tá realmente difícil. É o Jean Carlos, o Bruno Pacheco, ex-lateral do Fortaleza. Então vai ter que tirar a água de pé desse time aí. Para mim, o Cruzeiro briga pelo título. Não sei se vai dar liga esse time do Tite. É muito complicado. O Tite é um excelente treinador, mas não faz um bom trabalho desde antes de ir para a seleção brasileira, né? Então bota aí pelo menos 10, 12 anos sem um bom trabalho. Mas é um excelente treinador e o Cruzeiro é um time que investiu muito. O Pedrinho tá gastando dinheiro e é um time que não é paciente. Se não estiver fazendo um bom trabalho ali em maio, sai fora, pode trocar de treinador facilmente. Então eu acho que até o final vai brigar pelo título. Não sei se tem estofo para ir até o final. O Corinthians é meio de tabela. 100% meio de tabela, na frente do Botafogo e do Cap, ok. Não tem como brigar por Libertadores, porque o time vai jogar Libertadores esse ano por causa da vaga direta pela Copa do Brasil. E o Dorival, ele tem muita preferência por mata-mata. É claro que daqui a 2 semanas, 2 meses, ele pode ser trocado. Mas o time não tem um elenco
para 38 rodadas brasileiro. Só tem o Yuri Alberto, Garro, Depay, são 11 titulares. Se tiver qualquer problema, o nível cai demais. Não tem elenco para jogar 38 rodadas. Então, 90% para mim, de certeza, que aposta na Libertadores. Começa a perder pontos no brasileiro, irmão. Se cai ladeira abaixo, vai ficar no meio de tabela. Não tem como. Flamengo briga pelo título. Vem forte, forte, forte pro bicampeonato. Felipe Luiz renovado. Pode vir o Paquetá, tá aí nessa indecisão, né? Vem Paquetá, não vem Paquetá. É um excelente reforço e é um time que já tem um elenco grande. Vai querer disputar o brasileiro de novo. É claro que pode mudar de preferência ali no meio do ano, pode dar uma oscilada, mas eu acho que vem muito forte. O Fluminense vai depender muito do encaixe. Não conseguiu contratar ninguém praticamente, se não me engano, só o Arana. Tá lidando com a situação financeira de refúgio aí, né? Vamos dizer a verdade. Só tá pegando o jogador que os outros times não querem. Mas o Zubeldia pode fazer um bom trabalho, apesar dele ter saído um pouco enxotado do São Paulo. Ele pode fazer um bom trabalho ainda, tenho certa confiança. Tem o Lúcio Acosta, precisa muito de um 9, Cano operou, Everaldo vai ser o titular e o John Kennedy revezando. Eu acredito que ainda briga aqui. Eu confesso que o time do Galo é difícil, cara, decifrar pra mim. Eu posso descer ele, só que é difícil decifrar pra mim. Vamos ver, a gente vai ter que descer alguns até o final. Tô pensando em descer o Cap, mas por enquanto eu vou deixando assim. Grêmio e Inter são duas incógnitas porque os dois mudaram de técnico, né? Fizeram um Campeonato Brasileiro muito ruim ano passado, lutaram bastante contra o rebaixamento. O Inter foi salvo na última rodada, quase. Na última rodada, né? E o Grêmio na antepenúltima ali, com o trabalho do Mano Menezes bem limitado. São dois times que quietamente trouxeram reforços, por exemplo, melhor do que o Fluminense ou o Atlético Mineiro, mas não acho que estão prontos ainda para uma briga de Libertadores. Eu colocaria os dois juntos aqui no meio de tabela. Vai depender, de novo, muito da liga que o time vai ter. Vai depender muito de como vai se entrosar, de como vai começar o campeonato, aquela disparada. O Inter tem time, tem elenco para brigar por Libertadores. Assim como o Grêmio. Os dois são times tradicionais, são times grandes. Só que 38 rodadas é complicado. Vamos lá. O Mirassol é uma ótima dúvida. Eu vou descer o Cap, porque eu acho que o Cap, tendo vindo da Série B, não tem por que ele dizer que não vai brigar para não cair. É claro que é um time já mais antigo, de tradição, mas todo time que vem da Série B é muito difícil. Eu acredito que o Mirassol não aguenta mais. O Mirassol não vai aguentar o ritmo do ano passado. Porque vai ter que disputar Libertadores, daqui a pouco tem Copa do Brasil. É um time muito bom, não quer dizer que é um time ruim. Eu vou botar ele como último aqui da Libertadores, mas é muito provável ele caia até o final para meio de tabela. Vamos ver como é que vai ficar. Porque pesa muito você jogar quarta, domingo, um calendário apertado, um time que perdeu bastante peça. Vamos ver como é que vai ficar. Esse meio de tabela aqui pode trazer Grêmio e Inter para frente, tá bem embolado. E o Palmeiras, cara, é isso aqui. Ou campeão ou vice. Depende muito do que Abel Ferreira vai arrumar, cara. Porque o Abel Ferreira, no segundo jogo do ano, já tá reclamando de arbitragem. No primeiro, já tá reclamando de arbitragem. Ele é muito bom treinador. Tem um excelente time. Pode vir ainda o Arias, né? A negociação é muito difícil, mas pode vir ainda o Arias. E eles precisam de um título. Ano passado não teve título e ano retrasado foi só paulista. Então esse ano tem que ganhar alguma coisa. Senão acaba a lua de mel. Então eu acho que vai vir muito focado para ganhar esse brasileiro, com muita vontade de ganhar esse brasileiro. Vamos acompanhar. Ou o Felipe Luiz vem pro bi, né? Que é muito difícil ganhar um brasileiro back-to-back assim, é muito complicado. Mas a briga pelo título está definida. Eu vou botar o Palmeiras em segundo aqui. Talvez a gente pode ver o Cruzeiro campeão, se o Cruzeiro cair cedo na Libertadores. O Cruzeiro precisa muito de um título. Mas para mim o Cruzeiro depende muito de engrenar com o Tite. Então eu vou botar em terceiro. Para mim é isso. Flamengo ganhou, foi favorito. Palmeiras em segundo, podendo pegar facilmente esse título. E o Cruzeiro também. Cara, o Bragantino depende do John. Eu tava vendo o jogo ontem, o Corinthians e Braga, e o John joga muita bola. Ele pode ir pro Zenit. Agora, não tem notícia ainda, mas ele pode ir pro Zenit a qualquer momento. Se ele não for, é briga por Libertadores aqui como um dos últimos, com o Mirassol. Se ele for, cara, é meio de tabela. Eu vou de Libertadores como último aqui. Red Bull e Mirassol são os dois de São Paulo que tem uma certa força ali, não tem a tradição dos que estão vindo embaixo, mas eu acho que eles têm muito potencial.
Santos já tá brigando com o Vojvoda. Vou botar no último do meio de tabela aqui. Tem que ver quantos jogos o Neymar pode jogar. O Neymar não estreou ainda esse ano. Tem o Gabigol. É um elenco bem reduzido. Vendeu o Souza. Difícil pro Santos. Difícil. Vai ter que ser na superação. Pode chegar até a brigar pro Libertadores, mas vai ter que ser na superação. Não sei quanto tempo fica o Vojvoda. Não sei quantos jogos o Neymar aguenta. Então vai ter que ser na superação. O São Paulo, cara, eu vou botar aqui como primeiro na briga para não cair. Para mim é o primeiro na briga para não cair. A crise está muito grande, o Casares pode ser impeachmentado amanhã. Ontem conseguiu uma vitória bem forte até, mesmo sendo do Campeonato Paulista, São Bernardo, mas tinha vindo dar uma surra contra o Mirassol, então precisava daquela vitória. Falaram que o treinador estava brigado, o Luciano já foi lá abraçar o cara. Vai ser na superação. Então vai ser por aqui, ó. Meio de tabela, luta para não cair. Eu vou botar como luta para não cair. O Vasco era para estar brigando por Libertadores, cara. Era. Mas, com as notícias de hoje, que sai o Verratti e sai o Ryan é metade desse time do Vasco. A zaga é muito frágil. Eu vou botar meio de tabela aqui, último meio de tabela, se o Ryan sair. Se o Ryan ficar, ele pode entrar no lugar do Bragantino. Mas sem o Ryan é isso aqui. O Diniz pode fazer um excelente trabalho, mas ele não vai conseguir fazer nada sem peça. É um elenco bem igual com o do Santos, só que não tem o Neymar. O máximo que tem é o Coutinho. Então é difícil. Vai ser complicado pro Vasco se o Ryan não ficar. Tem o Nuno e o Andrei são muito bons, realmente. O Nuno e o Andrei são muito bons. E tem um outro atacante vindo, né? O Brenner. Eu vou subir um pouco. Vou botar na frente do Santos só por causa disso. Botafogo por causa do caminhão de dinheiro. Aqui tá bem bolado. Eu vou finalizar depois esse meio de tabela. Aqui são onde os times estão mais iguais para mim. Bem equilibrado. Qualquer jogo dessa faixa vai ser bem equilibrado. Infelizmente, que o Vitória e o Remo tem que botar para brigar para não cair. O Vitória fez muito bem aqui, lutar para não cair de novo. E o Remo fez boas contratações, eu acho que está até melhor que a Chape. Mas ainda assim, luta para não cair. Difícil demais. Eu acabei de ver uma postagem. Falando nisso, segue no Instagram, curte, compartilha, já botei na bio lá. Tô fazendo o guia do Brasileirão. Aí eu tô acompanhando mais no Instagram agora, vou compartilhar tudo por lá. Compartilhei o primeiro vídeo. Mas voltando, eu vi uma postagem falando que o Remo é o time que mais vai viajar no país. Ele é da região norte, né? Então é muito desgaste. O elenco curto, que tem alguns jogadores carimbados ali para tentar dar um gás, uma força, para tentar escapar. Só que os 4 que subiram vão brigar para não cair junto com Vitória. E vai ser um grande aqui, ó. Um desses grandes. São Paulo, Grêmio, Inter, Botafogo, Vasco, Santos. Red Bull, honestamente, é difícil por causa do John, cara. Para saber se ele fica ou se escapa. Pra mim é isso. Eu posso trazer muito bem ele para baixo. Porque o Juninho Capixaba ontem eu vi também muito cansado, cara. Vamos fechar as posições, encerrar o vídeo e aí a gente vê como é que fica. Pra mim é isso. Final do ano vai ser 1, 2, 3. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Bahia em quarto. Eu vou dar uma moral pro Mirassol. Fez um ano muito bom ano passado. Talvez ele aguente bem a maratona, não sei. Eu ainda acho que os jogadores desse ano não são tão bons. Então vai ser complicado. Difícil fechar aqui. Eu vou botar o Fluminense pra cima também. Não tô tão confiante no Galo. Pô, eu quero subir um desses. Tá Red Bull como primeiro aqui, com opção. E o Galo também. Vou fazer isso e vou subir os times do Sul. Fala aí, gente boa. Um adendo que o meu editor de vídeo cortou o final, né? Tava vendo aqui, então tô vindo no outro dia gravar a parte final da tier list. Eu tava mexendo nos times do Sul e acabei bagunçando ali todo o meio de tabela. Foi como eu falei, tá muito disputado. Depois dos 4 primeiros ali, depois do Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia, eu acho que a maioria não vai conseguir ser favorito nos jogos, a não ser que tenha uma fase muito boa, que o time encaixe. Então, para mim, no começo do campeonato, dali do quinto e sexto para baixo, até o 15º, 16º, vai ficar bem embolado. E aí, para finalizar, então, vou colocar a tier list assim, com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Bahia não ainda briga pelo título, mas pela Libertadores. Confiar que o Mirassol e o Fluminense vão manter a boa fase do ano passado. E ali fica entre Grêmio e Inter, Atlético e Botafogo. Depende de quem vai construir melhor esse começo de campeonato. Porque são times com elencos parelhos, com treinadores novos ali que podem dar um gás, têm taticamente boas ideias. Corinthians, Red Bull e Vasco ficaram um pouco abaixo.
Pode ser a questão do treinador brasileiro, ali tem o Mancini, Diniz, Dorival, mas principalmente a questão do elenco. São elencos muito limitados. O Bragantino depende muito do John e do Capixaba, apesar de ter um encaixe bom de jogo e poder jogar bastante no contra-ataque, porque tem jogadores rápidos. O Vasco depende muito do Ryan, e o Ryan pode sair, assim como o João pode sair do Bragantino. E o Corinthians depende muito do meu Memphis Depay, Yuri Alberto, Rodrigo Garro. São jogadores que não jogam todos os jogos no ano. Tem a Libertadores para dividir as atenções. Não sabe quanto tempo o Depay fica, se fica só até a Copa, provavelmente. Então é difícil não colocar ali além do meio de tabela. Disputando para não cair vai ser o Santos, o Vitória, talvez o São Paulo consiga sair, e os 4 de baixo. Eu tô pensando em mudar só o CAP aqui, falar que o CAP se salva e cai o Vitória. Vamos ver. Pode cair um grande, né? Mas ano passado não caiu nenhum grande. Então eu não vou me arriscar a botar o São Paulo na zona, não. Apesar de que, pelo trabalho fora de campo, assim como o do Corinthians, que é muito ruim, os dois times mereciam realmente rebaixamento. São Paulo já tirou o presidente, vamos ver como é que vai ficar. Fechou? Ontem eu terminei o vídeo falando do Instagram. Segue, curte, compartilha. E também falei que semana que vem tem vídeo sobre as melhores opções no canal. Ainda não tem todos os jogadores, só dia 21. Então, vamos esperar. Quando tiver melhor assim durante a semana, eu vou começar a ver as melhores opções, colocar já melhores jogadores para o começo. Os 3 primeiros são visitantes na primeira rodada, então vai ser uma primeira rodada bem difícil, bem chatinha. Vamos focar na valorização, beleza? Curte, se inscreve, compartilha. Até a próxima.